Oi, tudo bem? Chegamos ao dia 100 da nossa leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, da Palavra com Tati, e agradeço a sua companhia e permanência até o dia de hoje. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, dos capítulos 9 ao 12. Que o Senhor nos abençoe. Capítulo 9. Davi e Mefibosete. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhes todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Comentários da autora. Aplicação para a vida. Mefibosete havia vivido por muitos anos em uma pequena cidade chamada Lodebar. O nome Lodebar significa sem pasto. Em uma sociedade agrícola, um lugar sem pastos provavelmente era um lugar de pobreza. Certamente não era uma cidade boa ou popular. Quando a nossa autoimagem é negativa, geralmente escolhemos um ambiente que pareça se encaixar na forma como nos sentimos acerca de nós mesmos. Observei que algumas pessoas que sentem desprezo por si mesmas não se preocupam em se arrumar, ou sequer tentam se vestir bem ou manter uma boa aparência. O modo como se sentem interiormente acerca de si mesmas é demonstrado no exterior. Outras pessoas vão ao extremo oposto. Sentem-se tão mal consigo mesmas interiormente que tentam esconder isso, se tornando perfeccionistas por fora. Tudo à sua volta precisa parecer perfeito. Sua casa, sua aparência, seus filhos, seu cônjuge e tudo mais. Elas vivem sob uma grande pressão e pressionam as pessoas que estão ao seu redor. Precisamos perceber que Deus quer nos abençoar, apesar das nossas imperfeições. O nosso valor não se encontra nas coisas externas, mas em sabermos em nosso coração quem somos em Cristo. Relaxe e aprenda a receber de Deus. Deus quer que você tenha paz, sabendo que as suas imperfeições não podem e não vão impedi-la de operar em sua vida. Deus não quer que você viva como Mefibosete, em um lugar estéril, mas que experimente a sua bondade sem limites. Ele tem prazer em ser misericordioso. Continuando comentários da autora. Procurando pessoas para abençoar. Davi desejava abençoar alguém da família de Saul por causa da aliança que havia feito com seu amigo Jonatas.
Quando procurou por descendente de Jonatas, ele descobriu que o filho aleijado de Jonatas, Mefibosete, estava vivo, mas vivendo em circunstâncias nada agradáveis. Assim como Davi procurou alguém com quem pudesse ser bom por amor a Jonatas, Deus procura pessoas com quem ele possa ser bom por amor a Jesus. Deus é misericordioso e benigno. Ele está constantemente entendendo a sua bondade para nós, mas precisamos estar dispostas a aceitá-la. A aliança de Davi com Jonatas incluía todos os seus filhos. Creio que Mefibosete nunca exerceu os direitos que lhe eram conferidos por essa aliança por causa da forma negativa como se sentia a respeito de si mesmo. Muitos dos filhos de Deus fazem o mesmo. Eles se afastam de Deus com medo, em vez de se aproximarem dele com ousadia. Sentem-se mal consigo mesmos, olham para tudo que há de errado com eles, em vez de olharem para Jesus e para a justiça que ele oferece através da fé nele. Mefibosete se referia a si mesmo como um cão morto. Ele tinha uma autoimagem negativa e, embora Davi o tivesse ajudado a qualquer momento se ele apenas pedisse, ele nunca o fez porque se sentia indigno. Todas nós podemos aprender uma boa lição com Mefibosete. A bondade, a misericórdia de Deus e sua disposição em nos ajudar não se baseiam na nossa perfeição, mas na nossa aliança com seu Filho Jesus. Quando estamos em Cristo, somos incluídos nessa aliança e podemos ir com ousadia até o trono e receber misericórdia e ajuda em tempo oportuno para atender a todas as nossas necessidades. Embora Mefibosete fosse manco dos 2 pés, ele finalmente recebeu a misericórdia que Davi oferecia e comeu à mesa do rei. Não precisamos convencer Deus a ser bom conosco. Ele é bom e está procurando alguém para abençoar por amor a Jesus. Tome a decisão de começar a receber o que você não merece e não fez nada para conquistar. Ao fazer isso, você estará vivendo na maravilhosa graça de Deus, que está disponível para todos que queiram recebê-la. Capítulo 10. A guerra contra os Amonitas. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade, a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. E os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade.
Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou os 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Comentários da autora: Cães mortos nunca mais. Mefibosete tinha uma autoimagem negativa, ele via a si mesmo como um cão morto. Ele não tinha pensamentos muito bons acerca de sua própria pessoa, em vez de se ver como herdeiro por direito de Jonatas, o amigo de aliança do rei Davi. Ele se via como alguém que seria rejeitado. Se isso não fosse verdade, Mefibosete já teria ido ao palácio muito antes para reivindicar a sua herança. Uma autoimagem negativa faz com que venhamos a agir com medo, em vez de agirmos por fé. Olhamos o que está errado conosco, em vez de olharmos o que está certo com Jesus. Ele removeu os nossos erros e nos deu a sua justiça. Precisamos andar na realidade dessa verdade. Quando li que Mefibosete se via como um cão morto, percebi que eu também tinha uma imagem de cão morto que me impedia de ser tudo que eu podia ser e de ter tudo que eu podia ter na vida. Comecei a mudar minha atitude para comigo mesma. Isso levou tempo e foi preciso muita ajuda do Espírito Santo. Mas decidi que não viveria abaixo do nível da vida abençoada que Jesus havia preparado para mim. A palavra de Deus diz que por causa da sua aliança com você, você pode ser a cabeça e não a cauda, estando sempre por cima e nunca por baixo. Estou certa de que, assim como eu, você já foi cauda por muito tempo. É hora de ficar de pé e começar a receber a sua herança por direito. Davi abençoou Mefibosete. Ele deu-lhe servos e supriu todas as suas necessidades. A história termina dizendo que Mefibosete habitou em Jerusalém e comia à mesa do rei, embora fosse aleijado dos 2 pés. Simplesmente amo o final dessa história. Relaciona a deformidade de Mefibosete às nossas próprias fraquezas. Também podemos ter comunhão com o nosso Rei Jesus e comer à sua mesa, embora tenhamos erros e fraquezas. Ainda temos uma aliança com Deus, selada e ratificada pelo sangue de Jesus Cristo. Uma aliança de sangue foi e ainda é um dos contratos mais fortes que podem ser feitos entre duas partes. Na aliança, oferecemos a Deus o que temos, e Ele nos dá o que Ele tem. Ele tira todos os nossos pecados, erros, fraquezas e fracassos, e nos dá a sua capacidade, a sua justiça e a sua força. Ele tira a nossa pobreza e nos dá as suas riquezas. Ele tira as nossas doenças e enfermidades e nos dá a sua saúde e a sua cura. Ele tira o nosso passado destruído e cheio de erros e nos dá a esperança de um futuro brilhante. Em nós mesmas não somos nada. A nossa justiça é como trapo imundo, mas em Cristo temos um futuro. Temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Que maravilhosa verdade! Capítulo 11. Davi comete adultério. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe:
é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: Envie-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: Vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: Depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: Fique aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: Põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: Por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: E morreu também o teu servo Urias, o Hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: Eles nos sobrepujaram e saíram contra nós, em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: Não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Comentários da autora, colocando a palavra em ação. Um dos motivos pelo qual Davi caiu em pecado com Batseba foi porque ele não estava onde devia estar no momento devido. De acordo com 2 Samuel 11:1, durante a primavera o rei deveria estar no campo de batalha, em vez de estar em Jerusalém. Você tenta seguir a direção de Deus em todas as situações para poder estar no lugar certo na hora certa? Peça a Ele para ajudá-la. Ele quer que você esteja perfeitamente posicionada, longe do pecado e no lugar onde possa receber as suas bênçãos. Prosseguindo comentários da autora, aplicação para a vida.
O pecado sempre conduz a outro pecado, como aconteceu com Davi ao ordenar que Urias fosse morto depois de cometer adultério com sua esposa. Quando pecamos, precisamos nos arrepender e receber o perdão de Deus rapidamente. Assim não ficamos enlaçados em uma teia de pecado, mas permanecemos limpas e puras diante de Deus. Davi passou muito tempo sem se arrepender, e aos olhos de Deus, o fato dele ter encoberto o pecado foi pior do que o pecado original que havia cometido. Podemos receber perdão se admitirmos que pecamos e nos arrependermos, mas se ocultarmos o pecado e dermos desculpas, permaneceremos nele e viveremos uma vida de engano. Prosseguindo com comentários da autora: o dom do arrependimento. Davi havia cometido adultério com Batseba e preparado tudo para que seu marido fosse morto, a fim de que assim pudesse encobrir o seu pecado. O tempo havia passado e ele ainda estava ignorando o fato. Provavelmente Davi estava fazendo o que todos nós somos tentados a fazer quando pecamos. Estava dando desculpas e sendo enganado por seus próprios pensamentos. Pode ser que nem todas nós tenhamos de lidar com pecados tão sérios quanto os que Davi cometeu, mas pecado é pecado, e ele tem um efeito semelhante em nós, independente de que tipo de pecado seja. A questão é que, até que admitamos, confessemos e nos arrependamos do nosso pecado, o que significa nos afastar totalmente dele e seguir por outra direção, não poderemos adorar a Deus com um coração puro ou com uma consciência limpa. O rei Davi estava muito infeliz, até que finalmente se arrependeu do seu pecado. A sua alegria só voltou depois que ele se arrependeu. Sou muito grata pelo dom do arrependimento, porque me refiro ao arrependimento como um dom. Vi pessoas que não conseguiam se sentir mal pelos seus pecados, e isso é algo terrível. Quando a consciência está cauterizada, as pessoas são incapazes de sentir o peso e a seriedade do seu comportamento errado. Por isso, todos nós devíamos orar a Deus por uma consciência mais sensível. 1 João 1,9 afirma que podemos admitir nossos pecados, confessá-los e que Deus é fiel para nos limpar completamente de toda injustiça. Que boa notícia! Podemos viver perante Deus com uma consciência perfeitamente limpa. Capítulo 12. Natã repreende Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia.
Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele. E ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: Quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: Lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista. Senão, eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Comentários da autora. Além da dor. O que Davi estava dizendo em 2 Samuel 12, 20 a 23? Ele estava dizendo: Quando meu filho estava enfermo, fiz tudo o que podia para salvá-lo. Agora que ele está morto, não há nada mais que eu possa fazer. Por que deveria ficar sentado me lamentando por alguma coisa que não posso mudar? É muito melhor para mim me levantar e seguir em frente com a minha vida. É isso que o Senhor está nos encorajando a fazer hoje. Ele está nos dizendo para pararmos de lamentar pelo que aconteceu no passado e tomarmos a decisão de viver hoje e todos os dias pelo resto de nossas vidas. Ele está nos dizendo para não estragarmos o tempo que nos resta lamentando o que foi perdido. Não estou dizendo que não devemos passar por um período de luto. Quando sofremos uma perda, passar por um período de dor é normal e certo. O que estou dizendo é que quando permitimos que a nossa dor continue eternamente, sem nunca chegar ao fim, ela se torna destrutiva e se transforma em autocomiseração. Faça um voto hoje mesmo de que, de agora em diante,
Você não vai desperdiçar mais o seu precioso tempo sentindo pena de si mesma e lamentando coisas que não pode mudar. Em vez disso, comprometa-se a viver cada dia ao máximo, esperando ansiosamente aquilo que Deus tem preparado para você à medida que o seguir. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que o Senhor nos abençoe.